Por favor, pegue a palavra do Senhor em mãos e abra a sua Bíblia comigo hoje, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, no capítulo de número 32. Nós faremos agora, a princípio, a leitura do versículo de número 25. Gênesis capítulo 32, versículo de número 25. Assim que você achar, dê um glória a Deus, para que eu saiba que você encontrou. Gênesis 32, versículo 25. Enquanto você acha, eu gostaria de falar com você que sempre nos acompanha pela internet, pelo youtube.com/Fernando Helves. Não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar. Ative os sininhos de notificações para que você seja notificado todas as vezes que uma mensagem for postada aqui no canal. Compartilhe essa pregação com o maior número de pessoas possíveis, os seus contatos do WhatsApp, os grupos que você participa. Nos ajude a evangelizar. Disse o Senhor: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E através das redes sociais nós temos um alcance muito grande, muito alto. E através de uma pregação como essa, muitas pessoas, por meio das mídias sociais, são alcançadas. Ou seja, o evangelho, o ide do Senhor está sendo cumprido e a palavra está chegando a muitos lugares que muitas vezes pessoalmente não conseguiríamos ali estar. Todos encontraram? Gênesis 32, versículo 25, diz assim a palavra: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Amém, igreja? Você crê nessa palavra? Esse texto, essa palavra que nós podemos ler em Gênesis no capítulo 32, quando Jacó passa pelo val de Jaboque e luta com o anjo do Senhor, e ali acontece o que a teologia chama de teofania, que é quando o anjo do Senhor está diante de um homem, assim como nós, e de forma corpórea ele se manifesta. Jacó, ele luta com esse anjo, ou seja, ele luta com o próprio Deus, e ao lutar com Deus, ele tem o seu nome mudado de Jacó para Israel, e ele toma posse da bênção que ele tanto insistiu para receber desse anjo. Ele passa a madrugada inteira, a noite inteira em luta com esse anjo, e ele está decidido a ser abençoado. Ele diz para o anjo que não deixará com que o anjo vá, ou seja, com que o próprio Deus vá, sem antes viesse abençoá-lo. Sempre que esse texto é lido, quase que na grande maioria das vezes, essa é a pregação. Só que hoje eu quero focar no fato do anjo do Senhor, do próprio Deus, ter deslocado a juntura da coxa do Jacó. Por que o anjo tocou na coxa de Jacó? Para feri-lo, para que ele pudesse se desvencilhar e enfim conseguir ir embora? Por que o anjo tocou na coxa de Jacó? Por que o anjo feriu a coxa de Jacó? Uma coisa eu garanto para você: se o anjo quisesse ir embora muito antes, ele teria ido. Se Deus quisesse ter ido embora muito antes, porque aqui era o próprio Deus, ele teria ido. Mas por que ele permitiu com que Jacó o segurasse?
E por que que ele, o Senhor, tocou na coxa, feriu a coxa de Jacó? É sobre isso que nós vamos falar. Amém? Quantos creem nesta palavra, diga glória a Deus. Eu vou ler então o versículo 25, você aqui na igreja, você que me assiste pela internet, você que me ouve pelo rádio, leiam após mim em bom tom e em alta voz. Vamos lá, todos juntos, digam: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Você crê nessa palavra e que ela é de Deus e que o Senhor vai falar conosco agora? Desocupe as mãos e vamos dar igreja para o Senhor e a sua palavra, a mais linda, poderosa, bela, maravilhosa salva de palmas, a melhor que o estado do Rio Grande do Sul, que Porto Alegre, que o Brasil inteiro já deu para o Senhor e a sua palavra. Pai querido e Deus amado, fale conosco agora através da pregação da tua palavra, remova todos os impedimentos, não deixa nada atrapalhar, que o homem diminua, Pai, que o Senhor cresça, envia a tua palavra com poder e autoridade, ensinamento, revelação e principalmente salvação, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Sentem-se e escutem atentamente. Esse texto aqui é um dos mais pregados pelo mundo aí afora. Jacó no val de Jaboque. A luta de Jacó com Deus. O dia no qual Deus mudou o nome de Jacó, porque Jacó significa enganador, suplantador, e Israel significa aquele que luta com Deus. Desse texto aqui, muitos louvores foram criados. Tem um que diz assim: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Outro diz assim: Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dar a minha bênção para depois subir. Esse texto fala de lutar com Deus. Esse texto fala de perseverança. Esse texto fala de busca de um homem que estava decidido a ser abençoado, e temos que ser como Jacó, não podemos desistir da nossa bênção, e se necessário for, temos que lutar com Deus, até que Deus venha nos abençoar, amém? Mas eu quero destacar outra coisa, eu quero destacar por que Deus tocou na coxa de Jacó. Por que Deus feriu Jacó? Vamos ler esse texto, versículo por versículo, e aprender mais com ele. A partir do 22, acompanha por favor a leitura. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Primeiro que val é aquele lugar do ribeiro que a água corre em um nível bem baixo, que você consegue passar caminhando. Isso é um val. Não é um rio propriamente dito, é um ribeiro,
aonde o nível da água é baixinho, sabe? E você consegue passar caminhando. Jacó deu ordem para que as duas esposas, Raquel e Lia, os 11 filhos, os 13 filhos de Jacó, ou seja, todos os filhos ainda não eram nascidos, porque Jacó teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. As suas duas concubinas, a saber, Zilpa e Bila, e tudo que ele possuía. Ele mandou com que tudo fosse passado, e todos eles passassem para o outro lado, e ele ficou ali, do lado que estava, e o texto diz que ele lutou com um varão, com um homem, sozinho, até que a alva subisse, ou seja, até que o dia amanhecesse. Ele lutou com um homem, com um varão. Por isso que a teologia afirma que o que ocorreu nesse dia aqui foi uma teofania, que é quando Deus, de forma corpórea, como homem, se manifesta diante de um outro homem. Quando você lê o anjo do Senhor, todas as vezes que você lê isso na Bíblia, entenda que é o próprio Deus, ou seja, Jacó estava diante e lutando com o próprio Deus. Amém? Versículo de número 25 em diante. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Minha gente, Jacó teve certeza: eu estou diante, fisicamente falando, olha que coisa maravilhosa, do próprio Deus. Fisicamente falando, Deus está diante de mim, e eu não perderei essa oportunidade. Jacó segurou Deus, o anjo, com toda a força, e não permitiu que ele saísse daquele lugar, e disse: enquanto tu não me abençoares, não te deixarei ir. E o Senhor, vendo que Jacó estava decidido a prendê-lo, a segurá-lo, tocou na juntura de sua coxa, ao ponto de feri-lo, com o objetivo de enfraquecer Jacó, para que Jacó pudesse soltá-lo, mas ainda assim Jacó segurou firme e não deixou o Senhor ir. Aí veja o que diz o versículo 27, e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém, igreja? A partir de agora eu estou mudando o teu nome. Antes tu chamava-se enganador, suplantador, que é o significado do nome Jacó, mas a partir de agora o teu nome passará a ser Israel, porque tu se comportou como um príncipe, como um principal, como um homem guerreiro, como um homem valente, e com Deus tu lutastes e prevalecestes. Diga glória a Deus. Amém? A vida de Jacó a partir daqui, ela vai mudar radicalmente. Ele já era um homem muito abençoado. Jacó já era um homem muito próspero. Jacó já tinha alcançado de Deus muitas respostas, e eu posso afirmar para você, muitas bênçãos, mas faltava algo, um encontro real e verdadeiro com o Senhor, e nesse dia Jacó teve um encontro com Deus. Amém, minha gente? Versículo 29, e Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face
a face, e a minha alma foi o que, minha gente? Salva. Amém? Porque quando temos uma experiência com Deus, quando verdadeiramente temos o encontro com Deus, nós precisamos distinguir as duas coisas. A experiência nos faz viver bênçãos. Jacó já tinha tido uma experiência com o Senhor lá em Betel, quando ele viu aquela escada, aonde anjos do Senhor subiam e desciam, uma escada que subia até o céu, e ele disse que aquele lugar era a casa de Deus. Mas aqui Jacó não está tendo apenas uma experiência, aqui ele está tendo um encontro, e quando temos o encontro com Deus, somos salvos. Repito o que ele disse no versículo de número 30, veja a parte B: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Experiência, bênçãos; encontro, salvação. Eu quero que você viva muitas experiências com Ele e viva muitas bênçãos, milagres, portas abertas. Mas também quero que você tenha um encontro com Deus e tenha a tua alma salva por Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga glória a Deus. Amém. Diga: eu creio nessa palavra. Versículo 31. Saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém, minha gente? Muito bem. Poderíamos parar por aqui, eu acredito que já teríamos aprendido muito, e certamente por esta palavra, finalizando agora, seríamos abençoados. Mas eu gostaria de falar hoje especificamente acerca do ferimento do Senhor na coxa de Jacó. Por que Deus fez isso? Entenda o seguinte: se o Senhor quisesse ter ido embora, muito antes o Senhor teria ido. Minha gente, Deus quis estar ali com ele durante todo aquele tempo. Foi uma noite inteira, uma madrugada inteira? Foi. Até o dia amanhecer? Sim. Demorou horas? Sim. Mas o Senhor quis ali ficar. O Senhor quis ali continuar. E o Senhor fez com que Jacó entendesse até então que ele, Jacó, estava no controle da situação. Porque ele dizia: tu só irás quando me abençoares. Ele repetia: enquanto tu não me abençoares, não te deixarei ir. Deus deixou Jacó pensar que ele estava no controle da situação, mas ele não estava no controle de situação nenhuma. Desde o início, Deus estava no controle de tudo. E Deus só não foi embora porque tinha um propósito maior com Jacó ali no Val de Jaboque. E quando finalmente Deus decidiu pôr um ponto final naquela situação, ele, o Senhor, feriu a sua coxa, não apenas para diminuir as forças de Jacó, mas para que ele, Jacó, ao sentir o toque do Senhor na sua perna, e ao deslocar a juntura de sua coxa, uma marca, um sinal, um ferimento interno, que ali ficaria para todo sempre. Ou seja, Deus queria deixar uma marca em Jacó, e todas as vezes que Jacó olhasse para a sua coxa, ele iria lembrar desse dia e do que Deus havia feito em seu favor. Jacó achava que ele foi abençoado porque ele lutou com Deus. Só recebi a minha bênção porque perseverei.
Só recebi a minha bênção porque insisti. Só recebi a minha bênção porque eu segurei o anjo do Senhor e não o deixei ir até que ele me abençoasse. Mas pelo contrário, Deus permitiu com que tudo isso acontecesse primeiro, para que ele lembrasse que ele não tinha que andar pela sua força, mas pela força de Deus. Você acha que Jacó tinha força para segurar verdadeiramente o anjo do Senhor? Você acha mesmo que Jacó conseguiu com a sua força segurar aquele anjo, o anjo do Senhor? Não. E a marca na coxa faria lembrar, todas as vezes que Jacó olhasse para a sua coxa, que ele não poderia andar pela sua força, mas pela força de Deus. E nós aprendemos isso, e ao ler aqui o Salmo de número 27, vamos passear pela palavra. Salmo 27, eu vou ler com você o versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Repita comigo essa frase, diga: o Senhor é a força da minha vida. Você acha que Jacó foi abençoado porque teve força para segurar aquele anjo? Não. Jacó foi abençoado porque Deus naquele dia queria abençoá-lo. Você acha que você vai ser abençoado pela sua força, pelo seu empenho unicamente, pela sua entrega, pela sua dedicação, porque você é capaz, porque você pode, porque você é uma pessoa aguerrida, determinada? Tudo isso contribui, tudo isso colabora, mas não é pela nossa força. Por quê? Porque a nossa força, ela vem do Senhor. Diz a palavra: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção no nome do Senhor. O sinal na coxa era para que Jacó lembrasse sempre: não é pela força do homem, mas sim pela força do Senhor. Por que muitos não conseguem viver bênçãos? Por que muitas pessoas são tão frustradas na fé? Porque mesmo estando na igreja já há um bom tempo, ainda querem fazer segundo as suas forças. Ou seja, ainda querem fazer do seu jeito, do seu modo, ainda querem fazer conforme a sua capacidade, muitas vezes intelectual, acadêmica. As pessoas acreditam que basta estudar, basta se qualificar, basta ser informado, basta estar preparado, basta alcançar um nível de capacidade, e esquecem o que diz o sábio Salomão: o homem faz a reunião, o homem organiza tudo, o homem planeja tudo, o homem acredita estar no controle de tudo e de todas as coisas, mas como diz Salomão, a última palavra vem do Senhor. Talvez Jacó chegou e contou para os filhos, para as esposas, para os servos e servas, dizendo: com a minha força eu segurei o anjo, e foi pela minha força que o anjo me abençoou. Mal ele sabia que bênção nenhuma vem pela nossa força, mas pela força do Senhor, que opera na vida daquele que crê. Quem crê, diga glória a Deus, diga eu creio. Amém, gente? Diga eu creio. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo, por que
o anjo tocou na coxa de Jacó, para que Jacó pudesse confiar tão somente em Deus. Talvez ele estava pensando que ele poderia, do seu modo, do seu jeito, chegar aonde quer que ele queria, ou aonde quer que ele quisesse. E às vezes a gente também pensa assim: é bom confiar em si próprio. Eu sou uma pessoa que penso isso, nós temos que ter confiança em nós. Eu sempre digo assim, se eu não confiar em mim, quem é que vai confiar? Eu acho que você tem que ter essa confiança própria, sabe? Você tem que acreditar em você, você tem que crer que você é capaz. Mas uma coisa é certa, e o Novo Testamento diz isso: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Amém? Então eu posso trabalhar duro o dia inteiro, de sol a sol, como diz o ditado. Eu posso estudar bastante, posso me qualificar, eu posso me preparar, eu posso ser uma pessoa capaz de atuar em muitas áreas. Eu posso ser aquela pessoa que tem uma capacidade de entrar e sair de qualquer lugar, porque tem gente que é assim, ela sabe entrar, ela sabe sair. Ela conversa com todo respeito, um gari, uma pessoa que faz coleta de lixo na rua, ela sabe falar com a pessoa menos instruída, e se colocar ela diante do presidente da república, ela conversa de igual para igual. Se colocá-la diante de um ministro da Suprema Corte, ela vai saber conversar de igual para igual, porque durante a vida foi uma pessoa que procurou se capacitar. E isso faz com que a pessoa passe a confiar no seu potencial, em si mesmo. Jacó talvez estava pensando assim: eu posso tudo o que eu quiser, eu posso fazer todas as coisas, porque eu sou forte, eu sou capaz. Eu lutei com Deus. Amém, gente? Mas não. Deus permitiu com que Jacó saísse vencedor naquela batalha. Diga: a minha confiança tem que estar em primeiro lugar no Senhor. Eu vou ler aqui, o Salmo de número 84. Olha o que diz aqui o Salmo 84. Olha o que diz aqui o versículo de número 12. Salmo 84, versículo 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Diga amém. Senhor dos exércitos, bem-aventurado, ou seja, feliz não, mais do que feliz é o homem que põe em ti a sua confiança. Diga mais uma vez comigo, igreja. Você que me assiste também, você que me ouve, diga: a minha confiança tem que estar em primeiro lugar, acima de tudo, no Senhor. Se assim for, você vai ser um bem-aventurado. Se assim for, você vai ser uma bem-aventurada. Ou seja, você vai ser feliz, você vai ser mais do que feliz. Quando Jacó olhasse para a coxa, Deus o faria lembrar: a tua confiança tem que estar em mim, Jacó. Amém, gente? Repito: uns confiam em carros e outros em cavalos. Ou seja, uns põem a confiança naquilo que se vê. Outros confiam no seu próprio braço. Ou seja, muitos confiam em si. Mas aquele que faz menção no Senhor
e confia no Senhor é um bem-aventurado, é mais do que feliz. Confie em Deus e seja um bem-aventurado. Assim seja, diga glória a Deus. Amém? E a última coisa que a gente pode entender aqui nesse texto de Gênesis 32, de porquê que Deus tocou na juntura da coxa de Jacó, é que Deus estava fazendo com que Jacó sempre lembrasse de andar na sua dependência, andar na dependência de Deus. Vou ler mais um salmo, agora o salmo de número 40. Olha o que vai dizer aqui, ó. Salmo 40, versículo de número 17. Esse salmo é muito conhecido e é um salmo de Davi. Salmo 40, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Você sabe que quando Davi diz assim, ó, sou pobre e necessitado, escute bem, ele não está falando de dinheiro não, tá? Porque Davi era muito rico. Davi era um homem que tinha muitas posses. Quando ele diz, sou pobre e necessitado, ele não está falando de dinheiro. Ele está se colocando em uma posição, veja bem, que ainda que ele tivesse todas as riquezas dessa terra, ainda assim, ele precisava de Deus. Essa é a diferença. Você pode ser bilionário, você pode ser a pessoa mais rica do sul do país. Diga glória a Deus se você tem fé para tal. Amém? Você pode viver na maior mansão do país. Você pode ter muitas posses, mas quando você se coloca na dependência de Deus, ainda assim você diz, conforme disse Davi, sou pobre e necessitado. Quem está entendendo? Mas o Senhor cuida de quem? Cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Diga assim comigo, Senhor, de ti eu preciso todos os dias da minha vida, assim seja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluias. Amém? E aquela marca, aquele sinal ficou na coxa de Jacó. Jacó nunca mais foi o mesmo. Muitos pregam, e alguns teólogos até chegam a afirmar, que a partir daquele dia, o modo de andar, o caminhar de Jacó mudou. Porque quando Deus mexeu na sua coxa, quando Deus tocou na juntura de sua coxa, Ele alterou o movimento da perna de Jacó. Não podemos afirmar que ele ficou manco, mas ele passou a andar de uma forma diferente, porque a ruptura foi uma ruptura muito forte, sim podemos dizer, ao ponto de todos os dias ele lembrar daquele sinal que Deus fez na sua perna, na sua coxa. Eu te abençoei, não porque você disse, só saio daqui quando me abençoares. Eu te abençoei porque eu quis te abençoar. Amém? E todas as vezes que tu olhares para a tua perna, tu terás que lembrar que tu não deve andar com a tua força, que tu deves confiar em mim, diz o Senhor, e que tu tens que andar na minha dependência. Amém, igreja? Quantos aqui recebem essa palavra? Pegou a visão?
Vamos fazer uma oração agora e vamos falar essas 3 coisas para Deus. Vamos dizer que nós queremos andar não pela nossa força, mas na força do Senhor. Que nós estamos dispostos a confiar nele e a andar na dependência dele. Então, feche os seus olhos, coloque as mãos na região do coração e vamos falar com Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, ó Deus, Criador do céu, da terra e desse imenso universo, ó Deus maravilhoso e santo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que no qual passou a ser chamado Israel, Deus de nossas almas, Deus de nossas vidas. Eu quero me colocar diante do Senhor, meu Pai, e quero colocar também diante de Ti a vida de todas as pessoas que estão na reunião presencial aqui comigo. Mas também, meu Pai, eu quero colocar diante de Ti todas essas milhares e milhares de pessoas que nos ouvem através deste programa de rádio agora, como também, meu Pai, todas essas pessoas que me assistem pela internet. E quero te pedir, meu Deus, a tua bênção, a bênção do Senhor, Pai querido e Deus amado, em favor de todos nós, porque cremos que estamos diante do Deus que abençoa, assim como Jacó estava. Jacó acreditava que só foi abençoado porque ele lutou com o Senhor e não deixou o Senhor ir, mas foi o Senhor quem quis abençoá-lo. E quando o Senhor feriu a sua coxa, assim o fez para lembrá-lo que não temos que andar, meu Pai, pela nossa força. Uns acreditam na força do seu braço, outros em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, do Deus que sabe todas as coisas. Pai querido, o Senhor também queria fazer lembrar que ele, Jacó, tinha que andar na tua dependência e em ti tão somente confiar, que ele não devia acreditar nele, que ele não devia confiar unicamente na força do seu braço, que ele tinha que depender e confiar em ti. E assim nós também faremos, meu Pai, a nossa confiança, as nossas esperanças, a nossa fé está no Senhor, e é para o alto que nós iremos olhar. Nós iremos olhar para o céu, para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro vem de ti, ó Deus, que criou os céus e a terra, o Deus que nos escolheu e o Deus que nos abençoa. Pai querido e Deus amado, passa aqui neste lugar, visita também os que me ouvem pela rádio, os que me assistem pela internet, e abençoa este povo com poder e grande glória. Abençoa este povo, meu Pai, abençoa as suas famílias, abençoa, meu Pai, os seus casamentos, a vida financeira, a vida profissional, meu Pai, abençoa, libertando de todo e qualquer mal, de todo e qualquer vício. Abençoa, Senhor, curando todos os enfermos. Precisamos de uma bênção e dela não desistiremos, porque estamos diante do abençoador, o Deus Todo-Poderoso, e por isso, meu Pai, nós já te agradecemos, porque tomamos posse do nosso milagre, em nome de Jesus. E todos os que creem digam amém, digam graças a Deus e aplaudam bem forte, bem alto ao nome do Senhor. Oh glória! Diga: eu tomo posse, em nome de Jesus.